Olá amigos do YouTube, eu me chamo Luiz Eugênio e estamos chegando com mais um programa Vitrine dos Quadrinhos. No programa dessa semana nós vamos conversar sobre uma publicação que não é Bonelli. Nós vamos conversar sobre Cowboy. Eu já conversei em outros momentos sobre essa publicação, na época em que ainda estava na campanha do cartaz. Agora nós vamos mostrar o livro e comentar um pouco desse livro. Na sequência, nós vamos conversar sobre duas publicações um pouco antigas, do início das publicações de Bonelli aqui no Brasil. Nós vamos conversar sobre esse crossover entre Dylan Dog e Martin Mystery, e no final do programa nós vamos conversar sobre esse Tex número 70, ainda publicado pela editora VEC. Amigos, o Vitrine dos Quadrinhos também está no Instagram. Aproveitem para nos seguir também lá. Lá eu sempre procuro publicar informações a respeito de lançamentos, pré-vendas, promoções, ou seja, informações a respeito das publicações da editora Bonelli aqui no Brasil. Nós temos o apoio do site Arte de Colecionar. Dê uma visitada nesse site do nosso amigo Luiz e verifique se não tem produtos do seu agrado. Amigos, ajudem o Vitrine dos Quadrinhos. Se você gostar do vídeo, curta o vídeo, compartilhe o vídeo, divulgue o nosso vídeo. E é muito importante que você se inscreva no canal e depois de inscrito, aperte o sininho, porque o próprio YouTube vai notificá-lo das nossas publicações. Fiquem com a vinheta de abertura e eu retorno para conversar sobre Cowboy de Pedro Mauro. Neste bloco, nós vamos conversar sobre Cowboy, esta publicação de Pedro Mauro. Então, o livro, tirado aqui até essa sobrecapa que veio, é esta publicação aqui. Amarela, teve uma campanha no cartaz muito interessante, que foi um sucesso. E nós vamos mostrar um pouco do livro e um pouco das recompensas que foram enviadas juntos com o livro. Pedro Mauro é um dos poucos desenhistas brasileiros que desenharam para a editora Bonelli, apesar que esse livro não foi produzido pela editora Bonelli. Esse livro conta 7 primeiras histórias produzidas por Pedro Mauro, no início da sua carreira. Então, foram publicadas em algumas revistas da época e aqui foram republicadas. Então é um livro muito bonito, um livro capa dura. Eu vou mostrar aqui a qualidade da publicação. Então tem algumas informações. E depois já começam as histórias, que são 7 histórias do início da campanha, do início da carreira do desenhista. São histórias bem interessantes. Elas foram publicadas da mesma forma, às vezes tem um português, alguma coisa que a gente não está muito, que não usa mais, mas está da mesma forma como foram publicadas originalmente. E a campanha foi um sucesso tão grande que passou a ter algumas metas estendidas. Se a campanha do cartaz conseguisse algum valor lá determinado, outros objetos iam sendo incorporados e quem comprasse o livro receberia também esses objetos. Eu vou mostrar alguns deles. Então, aqui eu tenho uma sobrecapa. Essa sobrecapa foi uma das primeiras recompensas que foi anexada. Então, todo mundo que comprou o livro recebeu com essa sobrecapa para proteger a publicação. Nós temos 2 marcadores de página que também foram recompensas colocadas a partir de um valor que atingiu a campanha. E também existiram alguns pequenos posters que foram também fornecidos juntos com o livro. Isso tudo sem nenhum custo adicional. Salvo engano, são 12 posters, ou 12 ou 13, e 4 inclusive são de artistas estrangeiros, que não são brasileiros. Os dos brasileiros foram fornecidos à parte e foram fornecidos dentro do livro. Eu vou mostrar um pouco para vocês verem que está no livro também. E os dos artistas estrangeiros vieram só dentro do livro.
por exemplo. Carlos Stefan, esse é brasileiro, está aqui e está fora do livro também, a gente também recebeu esse postazinho. Também brasileiro, foi nas duas situações. Procurar o do Villa, um dos desenhistas do Staff de Tex, que esse do desenhista do Villa só veio, na hora que a gente procura do Villa não acha. Cláudio Villa, localizando. Então esse é um dos exemplos de um poster que só veio dentro do livro, não veio à parte. Eu comprei 2 livros desses, então eu fiz a compra, isso aí foram valores um pouco a mais. Eu comprei 2 posters juntos, foram esses 2. Vocês podem ver, então esses não vieram para todo mundo. Os marca-páginas, sobrecapa e aqueles outros posters vieram para todos. Esses aqui não. Eu fiz a opção da compra do livro com esses 2 posters. E um outro livro que eu comprei veio com os booklets autografados pelo Pedro Mauro. Foram 4 booklets autografados pelo Pedro Mauro. O Pedro Mauro, aproveito para falar, ele está relançando a trilogia Gatilho. São 3, foi originalmente produzido em 3 livros, 3 revistas, em preto e branco, e agora vai sair pelo Pipoca e Nanquim essa trilogia que foi produzida por Pedro Mauro e Carlos Stefan, vai sair agora colorida pelo Pipoca e Nanquim nos próximos dias. Bom, amigos, era isso que eu tinha para mostrar, só que mostrar um pouco mais para finalizar o livro, um livro muito bonito e realmente é uma peça muito interessante na coleção de qualquer pessoa que goste de histórias de faroeste. Fiquem com algumas imagens que eu vou colocar aqui, imagens da campanha original do livro, na época do cartaz, e no retorno eu vou conversar sobre o crossover de Martin Mister e Dylan Dog, que aqui no Brasil foi publicado pela editora Record. Neste bloco, nós vamos conversar sobre um crossover, que é uma história que teve 2 personagens. Todos os 2 personagens aqui da editora Bonelli, Dylan Dog e Martin Mister. Essa publicação foi originalmente produzida na Itália em 1990 e chegou aqui no Brasil em 1992. Foi publicado pela editora Record, que era quem publicava tanto Dylan Dog como Martin Mister aqui no Brasil. Tá? Todos os 2 personagens são 2 detetives, são um pouco diferentes. Dylan Dog é um detetive, mas as histórias são um pouco de terror, são com coisas sobrenaturais, com coisas desse gênero. E o Martin Mister é um outro detetive que se envolve com coisas históricas, com coisas mais dentro da realidade. Só que nessa aventura os 2 se juntam. O título, não sei se vocês conseguem perceber, Última Parada, Pesadelo. Então essa parada é uma parada no metrô, como se fosse uma estação do metrô. Então vamos lá, vamos mostrar um pouco da publicação, que eu sempre gosto de falar, porque as publicações daquela época tinham algumas coisas que hoje já não tem mais. Então vamos mostrar. Era em formato italiano. Aqui na capa já tem uma matériazinha, uma folha de abertura, números anteriores que foram publicados, tanto de Martin Mister como de Dylan Dog, e começa a história. Essa história, o texto foi produzido pelo Alfredo Castelli com a colaboração do Sclavi, desculpe.
Alfred Castelli é o curador do Martin Mystery e o Sclavi, na época, era o curador do Dylan Dog. Quer dizer, observe que isso aqui foi uma aventura criada pelos dois em parceria. Então, vou mostrar aqui os desenhos, um pouco dos desenhos. E no fim, que eu sempre gosto de mostrar, aqui, os dois. Nessa foto, deste lado o Martin Mystery e desse lado o Dylan Dog. Uma apresentação dos personagens, o Martin Mystery e o Java, que é um personagem secundário do Martin Mystery. E aqui, Dylan Dog e o Groucho. O Groucho é um personagem também secundário do Dylan Dog. E aqui eu chamo a atenção que era o cupom para você pedir os números atrasados por reembolso postal. Você recortava isso da revista, mandava pelo correio para a editora e depois recebia para pegar na agência do correio as revistas que você solicitasse. Então isso hoje já não existe mais, todo mundo compra pela internet, é muito diferente. E aqui na contracapa alguma informação sobre a publicação. Então vamos lá, vamos conversar um pouco sobre essa história. Começam a acontecer coisas estranhas. Pessoas começam a ter alucinações dentro do metrô. Como se existisse uma estação, que só algumas pessoas conseguem ver essa estação. Isso acontece em Nova York e acontece também em Londres e em outras cidades que têm metrô. E aí acontece que em Nova York existe uma pessoa que conhece todo aquele subsolo, que conhece tudo que existe na ilha de Manhattan. E essa pessoa desaparece. Então a filha dele procura o Martin Mystery para tentar resolver essa situação. Aí com isso o Martin Mystery, já conhecendo um pouco dessa história, aciona o Dylan Dog e o resultado é que os dois fazem uma investigação em Londres e descobrem o que acontece. Mas aí vocês vão precisar ler a história para entender melhor toda essa aventura muito interessante e dessa estação que é um pesadelo. Leiam, que é muito interessante, procurem esse gibi e façam a leitura dessa história. Fiquem com mais algumas imagens e eu retorno para conversar sobre Tex. Neste bloco final nós vamos conversar sobre este Tex, o Tex 70, que foi publicado ainda na época da editora Vecchi. Uma história que foi publicada na Itália nos números 175 e 176 da série mensal e em 1975 e que chegou aqui no Brasil já em 1976 através da editora Vecchi. Foi uma história produzida pelos criadores de Tex, Gianluigi Bonelli e Aurelio Calepini, certo? Nos desenhos, texto de Gianluigi Bonelli. E é uma história bem interessante. Vou mostrar um pouco também da história. Vamos começar sobre a história, depois eu mostro o gibi. Tex, ele começa a se envolver, começa a fazer uma investigação sobre um bando, aparentemente, que caça índios. Inicialmente ele pensa que são índios, mas depois ele acaba descobrindo que são brancos disfarçados de índios. Inclusive você pode ver que o título da aventura é Os Caçadores de Escalpos. Então, esses brancos disfarçados de índios, eles caçavam índios justamente para poder tirar o escalpo e receber por essa caçada, né? E eles acabavam também caçando brancos. E então, não para receber o dinheiro de escalpos, evidentemente, mas com outras intenções de assaltar. Então acaba o Tex e os seus partes tendo que perseguir essa quadrilha, digamos assim. E aí é muito interessante a história, eles vão em mais de uma cidade e tudo, até que consegue desvendar toda essa rede, toda essa intriga dessa história. Vamos mostrar um pouco da publicação. Formatinho, preto e branco. Assim, uma coisa que existia naquela época. Super edição de Natal, 196 páginas. Então naquela época a VEC publicava as histórias completas.
E essa daqui era uma super edição Natal especial. Uma história completa, né? Vocês podem ver que realmente o desenho é bem menor. Não é fácil de achar, mas nessa publicação existiam propagandas. E no final tem aqui falando do próximo número de Tex. E tem também o nosso cupom para mandar buscar os números atrasados pelo reembolso postal. E aqui tem uma outra propaganda que aumentava o faturamento da revista com essas propagandas. Então, quer dizer, hoje nós não vemos mais isso. As revistas não saem com esse tipo de propaganda, pelo menos os Tex atualmente. Eu não sei se não existe mercado para isso, ou se é uma decisão da editora, não sei. De repente a própria Bonelli possa ter proibido isso e na época isso existia. Aqui no início, que eu não tinha mostrado, tem alguma coisa aqui, ó, livros e a folhinha de abertura. Bom, uma belíssima história, muito interessante de Tex. Era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Fiquem com as imagens da publicação original, das capas da publicação original, e eu retorno para o encerramento do programa. Chegamos ao encerramento do programa. Aqui vamos lembrar as campanhas do cartaz. Nós temos 3 campanhas do cartaz, todas da editora Grafite, todas do universo de Nathan Ever. Vamos lá. Primeiro temos Lex Weber, número 1, é uma das campanhas. A segunda campanha é o Max Nathan Ever, também número 1. E a terceira campanha são 2 publicações. Nós temos o Nathan Ever número 2 e temos o crossover entre Martin Mystery e Nathan Ever. Martin Mystery não dá nada nessa publicação, hein? Hoje, no início do programa, eu falei do crossover com o Dalian Dog e agora estou falando do crossover com o Nathan Ever. Nessa terceira campanha você pode comprar só um ou comprar os 2. Aí fica como você preferir, depende do gosto que você tem. Mas todas as 2 publicações têm o personagem Nathan Ever. Amigos, relembro que nós temos o apoio do site Arte de Colecionar do amigo Luiz Mendes. Dê uma passadinha lá e verifique os produtos que tem, inclusive gibis de Tex, Zacor e outros. Neste encerramento eu agradeço ao site das editoras, onde eu sempre colho informações, ao site Guia dos Quadrinhos, também muito importante, e a você que nos assistiu, que nos prestigiou e que veio até aqui com a gente. Muito obrigado, até a próxima semana e um tchau.